No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Ryan, Cami, Léo e Samuel se reúnem para um momento raro de leveza ao lado de Dedé e Sofia. Entre risos e brincadeiras, o grupo tenta esquecer as tensões recentes, sem imaginar que, em outro ponto da cidade, nuvens pesadas se formam sobre eles. Enquanto isso, Nina recebe uma ligação aflita de Filipa, que implora por ajuda ao revelar estar cercada por homens mal intencionados no bar de Everaldo. Sem hesitar, Nina procura Jaques. Ele aceita acompanhá-la, mas deixa claro que não é por altruísmo. Há sempre um segundo interesse escondido em suas ações. Ao chegarem ao local, encontram Filipa encostada em um canto, visivelmente abalada. O reencontro emociona Nina, que sofre ao ver o estado da mãe e agradece a ajuda de Jaques, mesmo desconfiando de suas intenções. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Pam percebe a crescente proximidade entre Cami e Ryan, e o incômodo fica evidente em seu olhar. Já Tânia, ao saber que Jaques se envolveu no resgate, o repreende duramente, temendo que Samuel desconfie do golpe que os dois articulam. Mais tarde, Nina e Jaques levam Filipa ao consultório de Natan. Na saída, Jaques não perde a oportunidade. Aproveita-se da fragilidade de Filipa para se insinuar, elogiando sua beleza e sugerindo que ela merece alguém que cuide de verdade. Atordoada, Filipa apenas desvia o olhar. Nina, porém, capta o desconforto da mãe e encara Jaques com um olhar fulminante, deixando claro que não permitirá que ele se aproveite da situação. Stephanie toma remédio sem prescrição, desmaia e se fere ao cair sobre vidro. A tensão vai tomar conta da casa quando Stephanie, no auge da pressão para ser a melhor, acabar exagerando na dose de um medicamento sem prescrição médica e colocar sua saúde em risco. Uma sucessão de acontecimentos vai transformar o que parecia apenas mais um dia de estudos em uma corrida desesperada contra o tempo e contra o pior. Tudo começará no final da tarde. O quarto estará mergulhado num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da caneta riscando folhas e pelo tic-tac insistente de um relógio na parede. Stephanie estará sentada à escrivaninha, os ombros curvados, os cabelos grudados na testa pelo suor. Os livros estarão empilhados de forma caótica, marcadores coloridos espalhados e uma xícara de café esquecida num canto. O rosto dela denunciará um cansaço extremo, olheiras profundas, olhar vidrado e mãos trêmulas. No canto da mesa, um frasco pequeno de comprimidos, sem rótulo visível, chamará a atenção. Ela respirará fundo, pegará 2 comprimidos e engolirá com um gole rápido de café frio. O efeito não será o esperado. O corpo reagirá com uma mistura estranha, o coração acelerando, a respiração pesada, uma sensação de calor subindo pelo rosto. Só mais um pouco. Eu preciso terminar esse capítulo, murmurará para si mesma, tentando convencer o próprio corpo a aguentar. Mas os minutos seguintes serão implacáveis. As letras no caderno começarão a embaralhar, as mãos suarão ainda mais e um zumbido baixo tomará seus ouvidos. Ao tentar levantar-se para buscar água, Stephanie sentirá as pernas cederem. Ela esticará o braço para pegar um copo sobre a mesa de cabeceira. Mas, com um movimento brusco, o objeto escapará de seus dedos e se espatifará no chão, espalhando cacos de vidro por todo lado. Num reflexo automático de tentar evitar o tombo, ela apoiará a mão no chão, direto sobre os estilhaços. O corte será imediato e uma fina linha de sangue começará a escorrer pela palma. Mas ela mal terá tempo de processar a dor física. 1 segundo depois, o corpo cederá completamente e ela desabará sobre o piso frio, ofegante e com os olhos semicerrados. Nesse momento, a porta se abrirá bruscamente. Léo, que vinha trazendo um lanche, congelará ao ver a cena. O prato cairá de suas mãos, espalhando migalhas e suco pelo chão. Stephanie! Stephanie! Acorda! Socorro, Samuel! Gritará ela, a voz tomada pelo desespero. Os passos apressados ecoarão pelo corredor. Samuel e Yara aparecerão juntos,
o rosto de ambos estampando o pânico. Meu Deus, minha neta! Exclamará Yara, ajoelhando-se ao lado da jovem, tentando tocá-la sem piorar o ferimento na mão. Samuel, com a respiração acelerada, não perderá tempo. Passará um braço por baixo dos ombros de Stephanie e outro por suas pernas, erguendo-a com firmeza. Vamos pro carro agora. Léo, pega a bolsa dela. Ordenará. Atravessarão a sala com pressa, quase tropeçando nos móveis. Léo, aflita, seguirá de perto, já ligando para o pronto-socorro. Vó, eu ligo quando chegar no hospital, dirá ela, ao entrar no carro com Samuel e Stephanie. O trajeto até o hospital será tenso. Stephanie, com o olhar turvo, tentará balbuciar algo, mas a voz sairá fraca demais. Samuel, ao volante, apertará os dentes, acelerando mais do que o normal. Yara, no banco de trás, segurará a mão da neta com delicadeza, enquanto tenta controlar o próprio choro. Mais tarde, já ao anoitecer, a porta da sala se abrirá lentamente. Stephanie estará de volta, o rosto pálido, mas a respiração mais estável. A mão estará enfaixada e ela andará devagar, apoiada em Léo. Graças a Deus! Senta aqui, minha neta, dirá Yara, abrindo espaço no sofá e ajeitando uma almofada para acomodá-la. Léo, ainda sem soltar o braço da irmã, fará a revelação. A pressão dela aumentou muito. A Stephanie estava usando estimulantes sem prescrição médica. O médico disse que foi por pouco. Stephanie abaixará a cabeça envergonhada. A voz sairá baixa, quase um sussurro. Eu quis tomar. Eu só queria ser melhor e me arrebentei. Léo completará com um olhar de cumplicidade, mas também de advertência. O corte foi superficial, nem precisou levar ponto. Mas não é isso que tá doendo, né, irmã? Nesse instante, Samuel entrará na sala com um copo de água. Entregará para Stephanie e se sentará ao lado dela. Aqui, agora precisa beber bastante água, dirá, observando atentamente cada gesto dela. A jovem aceitará o copo, mas, antes de beber, deixará escapar com lágrimas contidas. Me perdoa, vó. Não tô dando conta de realizar o sonho de vocês. Mas Yara não permitirá que ela continue. Segurará o rosto da neta com as duas mãos e falará com ternura, mas de forma firme. Minha neta, por favor. Sua existência já é o nosso sonho. Não quero saber de você tomando nada para estudar mais, trabalhar mais ou ser mais nada. Você já é o suficiente. O clima, no entanto, ainda estará carregado. O olhar de Samuel se desviará para o frasco de comprimidos que Léo havia colocado sobre a mesa de centro. O pequeno pote, agora vazio, será um lembrete silencioso de que algo precisa mudar, e rápido. Yara acariciará os cabelos da neta, enquanto Léo, num canto, ainda terá o coração acelerado, pensando no que poderia ter acontecido se tivesse chegado alguns minutos depois. O que ninguém imaginará é que esse episódio será apenas o início de uma série de tensões que colocarão à prova não apenas a saúde de Stephanie, mas também a união e os limites da família. No hospital, o corredor cheirando a desinfetante e o som distante de passos apressados vão compor o cenário de tensão. Samuel entrará carregando Stephanie nos braços, seguido de Léo, que tentará explicar o ocorrido para a recepcionista com a voz trêmula. Ela tomou estimulantes, sem receita, caiu, cortou a mão e quase desmaiou completamente, dirá, entre pausas para recuperar o fôlego. O caminho de volta para casa será mais silencioso do que a ida. No banco de trás, Stephanie encostará a cabeça no ombro da avó, enquanto Léo observará a rua pela janela, pensativa. Quando chegarem, Yara a conduzirá até o sofá, e a cena que já havia começado antes da ida ao hospital se repetirá. Afeto, advertência e um aviso que ecoará na casa. Não quero saber de você colocando a própria vida em risco para ser melhor em nada. Você já é suficiente, repetirá Yara, reforçando cada palavra como se fossem um juramento. Léo pegará o frasco de comprimidos da bolsa e o colocará sobre a mesa, encarando-o como um inimigo invisível. Samuel, ainda de pé, cruzará os braços e suspirará fundo. Amanhã cedo eu vou atrás de saber quem vendeu isso para você,
dirá, a voz grave e firme. Stephanie abaixará os olhos, sentindo o peso da promessa. O resto da noite seguirá com todos no mesmo ambiente, mas em silêncio. O som da televisão ligada será apenas um pano de fundo distante para os pensamentos de cada um. Léo estará inquieta, lembrando-se de quantas vezes já viu a irmã se forçar ao limite para agradar aos outros. Samuel pensará nas responsabilidades que carrega e no quanto falhou em proteger a sobrinha dessa pressão. Yara, apesar de estar ao lado de Stephanie, sentirá um medo profundo de que aquilo volte a acontecer. Na manhã seguinte, a notícia já terá se espalhado entre alguns conhecidos. No colégio, professores e colegas comentarão a ausência repentina de Stephanie, enquanto alguns especularão sobre o motivo. Mensagens chegarão ao celular dela, mas ela não terá coragem de responder. Léo, preocupada, decidirá faltar ao trabalho para ficar em casa. Ao entrar no quarto da irmã, verá os livros empilhados e o material de estudo espalhado exatamente como estava antes do acidente. A única diferença será o copo quebrado, agora ausente, substituído por um pequeno espaço vazio no criado mudo. Um silêncio visual que reforçará a lembrança da queda. A gente precisa conversar, Steph, mas no seu tempo, dirá, antes de sair e fechar a porta devagar. Samuel se dedicará a uma investigação lenta e silenciosa contra Jacques. O clima nos corredores da Boaz já estará carregado de tensão e cada passo do empresário será calculado para não levantar suspeitas do inimigo. Mas desta vez, ele não caminhará sozinho. Uma nova aliada surgirá para fazer a diferença, Tânia, que estará tomada por uma sede de vingança tão intensa que a transformará numa peça-chave no jogo contra o vilão. A aproximação entre os dois começará de maneira quase casual, mas carregada de intenções ocultas. Tânia, cansada de ser subestimada, enxergará em Samuel uma oportunidade de atingir Jacques onde mais dói, no orgulho e no poder. A aliança se formará a partir de uma revelação explosiva que ela fará ao rapaz. A existência de alguém que guarda um segredo precioso sobre Jacques e que o mantém sob controle há algum tempo. Tudo começará quando Tânia, num momento de puro acaso, terá acesso ao celular de Ricardo. Sem que ele perceba, ela verá o vídeo que mudará o rumo da guerra. As imagens gravadas no exato momento em que Jacques sabotou o carro de Abel, cortando os freios de forma meticulosa e cruel. Cada detalhe estará registrado. O olhar frio, o cuidado em não deixar rastros, a satisfação sádica de saber que estava prestes a provocar uma tragédia. Aquelas imagens são a prova cabal de que o acidente que tirou a vida do irmão de Jacques não foi um acaso, mas um crime planejado. Tânia ficará extasiada com a descoberta. Sua mente, rápida e oportunista, começará a trabalhar em 1000 possibilidades para explorar aquela prova. A ideia de usar o vídeo como chantagem contra Jacques a seduzirá de imediato. Para ela, aquela era a chance perfeita de arrancar ainda mais dinheiro do vilão e se livrar de vez da vida medíocre que levava. No entanto, quando apresenta sua proposta a Ricardo, o advogado se mostra inesperadamente cauteloso. Ricardo, frio e calculista, dirá que prefere manter as coisas como estão. Segundo ele, é mais vantajoso continuar usando o vídeo como arma silenciosa, mantendo Jacques refém a longo prazo, do que partir para um ataque aberto que poderia destruir a vantagem estratégica que possui. Essa postura deixará Tânia furiosa. Para ela, aquele era o momento de esmagar Jacques, não de adiar a vingança. A ardilosa não esconderá sua frustração. Você é um covarde, Ricardo. Tem ouro nas mãos e prefere deixar guardado num cofre pegando poeira, dirá com o tom venenoso que lhe é característico. Ele, porém, apenas sorrirá, confiante de que sua estratégia é a mais inteligente. No dia seguinte, já com os ânimos menos inflamados, Tânia cruzará com Samuel na Boaz. O encontro, aparentemente casual, ganhará contornos reveladores. O jovem empresário, ainda intrigado com o comportamento dela, decidirá provocar. Como é que a mulher que tocou durante anos um projeto tão bonito como o Instituto é a mesma que anda causando tanta confusão ultimamente? Tânia,
que não perde a chance de alfinetar, soltará uma resposta carregada de mágoa. Quando quebrarem seu coração e fizerem seu peito em pedaços, você vai entender. Samuel, porém, não deixará o comentário passar e insistirá no ponto que lhe parece mais estranho. Espera. Também não entendo por quê. Depois de tudo, o Jaques voltou atrás e manteve você e o Ricardo na empresa. O sorriso de Tânia, desta vez, não esconderá o ar de mistério. Quem disse que foi o Jaques que recuou? Ela dirá com a voz baixa, quase num sussurro conspiratório. A jogada estava na mão do Ricardo. Essas palavras acenderão um alerta na mente de Samuel. Ele entenderá de imediato que Ricardo está escondendo algo muito grave, algo que mantém Jaques sob sua influência e que até agora ninguém mais sabia. Se o advogado tinha poder para fazer o vilão recuar, então possuía um trunfo capaz de derrubar toda a sua fachada de autoridade. A partir desse instante, Samuel começará a conectar as peças do quebra-cabeça. A chave para derrotar Jaques não estava apenas em enfrentar o vilão diretamente, mas em descobrir qual era o segredo que Ricardo guardava tão bem. E se Tânia sabia da existência desse podre, então ela poderia ser a ponte perfeita para chegar à verdade. O jogo de alianças, porém, não será simples. Tânia deixará claro que sua lealdade não é com Samuel, mas com seus próprios interesses. Ela deixará escapar que pretende agir contra os dois vilões, Jaques e Ricardo, e que, quando tiver o que quer, desaparecerá com o dinheiro que conseguir arrancar deles. Enquanto isso, nos bastidores da Boaz, o clima ficará ainda mais sombrio. Jaques, embora não saiba dos detalhes, começará a sentir que algo foge ao seu controle. A tensão entre ele e Ricardo aumentará, e cada reunião será marcada por olhares atravessados e frases de duplo sentido. O vilão perceberá que sua influência não é mais absoluta e que sua coroa começa a pender perigosamente. Samuel, por sua vez, passará a adotar uma postura ainda mais discreta. Ele fingirá indiferença, mantendo a fachada de que está focado apenas no trabalho, enquanto secretamente investiga cada passo de Ricardo. Tânia, astuta, jogará dos dois lados, alimentando a curiosidade de Samuel com pequenas pistas e, ao mesmo tempo, tentando arrancar de Ricardo uma oportunidade para colocar suas mãos no dinheiro. Essa revelação fará Samuel perceber que o crime pode envolver mais pessoas do que imaginava e que a rede de corrupção e traição que sustenta Jaques é muito mais ampla. Ao mesmo tempo, Tânia começará a arquitetar um plano paralelo para colocar Jaques e Ricardo um contra o outro, provocando um racha definitivo na aliança deles. A cada passo, o perigo aumentará, pois, se Jaques desconfiar do que ela sabe, não pensará duas vezes antes de silenciá-la para sempre. E enquanto a tensão cresce, Samuel terá que decidir: continuar jogando no campo da paciência, como Ricardo, ou aproveitar a impulsividade de Tânia para atacar o vilão de frente antes que seja tarde demais. Samuel não demorará a perceber que está lidando com dois tipos diferentes de cobra. Ricardo, frio e calculista, que prefere envenenar devagar, e Tânia, venenosa e impulsiva, que morde sem aviso. Terá que medir cada palavra para não afastar a nova aliada e, ao mesmo tempo, não revelar demais sobre o que já descobriu. Tânia, por sua vez, começará a agir como se fosse dona da situação. Aparecerá na Boaz com roupas chamativas, como quem não tem nada a esconder, provocando olhares e cochichos nos corredores. Samuel observará cada movimento. Num desses dias, ela se aproximará de sua mesa e deixará cair, acidentalmente, um pendrive. Ops, acho que isso é seu, dirá ele pegando o objeto. Talvez seja, ou talvez não. Depende de você descobrir, responderá Tânia, piscando com malícia antes de se afastar. Ao verificar o conteúdo, Samuel verá apenas fragmentos de áudios e imagens cortadas. Nada que incrimine Jaques de forma direta, mas o suficiente para confirmar que Tânia tem mais material guardado. Será um jogo de migalhas para mantê-lo interessado. Enquanto isso, Ricardo notará que Tânia anda próxima demais de Samuel.
Chamará a aliada para uma conversa reservada, tentando descobrir até onde ela já falou. Tá se engraçando com o mocinho agora, é? Perguntará com um sorriso irônico. Tô me engraçando com a minha liberdade, Ricardo. E ela vem quando eu decidir quem paga mais. Retrucará ela, cortante. Essa troca de farpas aumentará a paranoia de Ricardo, que passará a vigiar os encontros de Tânia com Samuel. Do outro lado, Jaques, desconfiado, pedirá relatórios constantes ao advogado sobre qualquer movimentação estranha na empresa. Samuel marcará um encontro fora da Boaz com Tânia, para que ela conte tudo o que sabe longe dos ouvidos de Ricardo e Jaques. Será num café discreto no centro, em plena noite chuvosa. Tânia chegará atrasada, com um sorriso que mistura triunfo e provocação. Pronto para ouvir a história que vai mudar tudo? Dirá, sentando-se. Mas antes que ela abra a boca, um carro preto estacionará em frente ao café. 2 figuras descerão, observando a cena de longe. Samuel notará o reflexo no vidro e seu corpo enrijecerá. Acho que você foi seguida, murmura ele. Tânia soltará um riso baixo. Ou talvez tenham seguido você. As luzes do café piscarão rapidamente, como um presságio. Lá fora, as silhuetas se aproximarão, e Samuel entenderá que o jogo acabou de ficar muito mais perigoso. Davi esquece Abel, chama Jaques de pai pela primeira vez e o vilão amolece o coração. Meu filho! O impacto da revelação vai mexer profundamente com a relação entre eles e abrir espaço para novas reviravoltas. Tudo começa quando Davi, ainda com a respiração pesada e o olhar carregado de dúvidas, entra no escritório de Jaques na Boaz. O ambiente, com as luzes mais baixas e o cheiro de uísque no ar, parece um cenário perfeito para uma confissão que estava engasgada há anos. Jaques, sentado atrás da mesa, evita o olhar do rapaz, mexendo distraidamente no copo. O silêncio é denso até que o vilão finalmente solta a frase que muda tudo. Davi, eu sou seu pai. O jovem arregala os olhos, sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? Jaques se inclina para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua voz, por mais firme que tente soar, carrega uma sombra de arrependimento. Abel, ele era estéril. Isso ninguém sabe. No passado eu tive um caso com a Olívia, sua mãe, a primeira esposa do meu irmão. A revelação cai como um trovão no coração de Davi. Ele se recosta na cadeira, respira fundo, leva a mão ao rosto. As palavras parecem ecoar dentro dele, como se tudo começasse a fazer sentido de repente. Então, ele engole seco. Quer dizer que eu e a Ayla, a gente é filho seu? Jaques confirma com um aceno lento, o olhar pesado de quem carrega o peso de um segredo há muito tempo. No primeiro momento, o choque paralisa o rapaz, mas aos poucos, uma estranha serenidade toma conta dele. É como se a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida tivesse sido encontrada. Ele sorri de leve, quase sem perceber. Eu acho que entendo agora. Jaques o observa, surpreso pela calma. Entende o quê? Porque o Abel sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, sempre aquele olhar meio distante. Agora, tudo faz sentido. O tom magoado de Davi deixa claro que, por mais que aceite a revelação, há feridas antigas ainda abertas. Jaques, percebendo o risco que corre, se apressa. Davi, ninguém pode saber disso. Eu prometi para Olívia. Nunca contei sobre esse caso para ninguém, nem pro Abela. Você não imagina a confusão que isso pode causar. Davi encara o homem que agora sabe ser seu pai biológico. Há um misto de respeito e desconfiança nos olhos dele. Tá, mas e a Ayla? Ela sabe? Não. E é melhor que continue assim. A conversa muda de tom. Jaques abre uma garrafa de uísque e serve 2 copos, empurrando um deles para Davi. Pelo menos agora a gente pode brindar como pai e filho. O rapaz segura o copo, hesita por um segundo, mas acaba aceitando. Os dois bebem juntos
e um clima mais leve começa a surgir. Davi pega a guitarra que costuma deixar encostada no canto do escritório e começa a dedilhar alguns acordes, mas, de repente, uma das cordas arrebenta com um estalo seco. Putz, foi mal, pai. O pai escapa de forma natural, e Jacques congela por um instante, absorvendo aquela palavra que ele nunca imaginou ouvir. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Relaxa, essa foi a sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, a dupla aparece na porta da Boaz, esperando um carro de aplicativo para voltar para casa. A noite está fria, e os dois permanecem lado a lado. A gente tá parecendo dois vira-latas abandonados aqui na calçada, brinca Jacques, enfiando as mãos nos bolsos. Davi olha para o celular e vê a notificação. A corrida foi cancelada. Calma, já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu, eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro no carro de ninguém que tá assim. Foi mal. Jacques dá de ombros, sem pressa. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri ao ouvir a palavra filho mais uma vez. É como se naquele instante, um pedaço da carência que carregou a vida toda começasse a se preencher. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso, pai. O momento é breve, mas significativo. Nos próximos capítulos, essa nova aproximação entre Jacques e Davi promete mudar completamente o rumo das alianças dentro da Boaz, provocar ciúmes, expor segredos antigos e, quem sabe, despertar um lado do vilão que... Nos corredores da Boaz, enquanto Jacques e Davi esperam o carro, Samuel passa de longe, observando os dois conversarem com uma proximidade que nunca tinha visto antes. Ele franze o senho, incomodado. A cena parece fora de lugar. Afinal, a relação entre Jacques e Davi sempre foi marcada por ironias e provocações. Agora, o clima é outro. O que está acontecendo entre esses dois? Murmura para si, antes de seguir seu caminho, decidido a descobrir. Naquela mesma noite, Ayla recebe uma ligação de Davi. A irmã estranha o tom suave da voz dele, como se quisesse falar algo importante, mas não tivesse coragem. Tá tudo bem com você? Ela pergunta. Tá, é que acho que a gente precisa conversar. Tem coisa que eu descobri, mas não sei se devo contar agora. Ayla insiste para que ele fale, mas Davi desconversa. Melhor deixar para depois. Só. Confia em mim. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Tânia se encontra com uma amiga no bar e comenta, sem perceber o peso das palavras. O Jaque está diferente, acredita? Outro dia vi ele no maior chamego com o Davi, até esperando o carro junto como se fossem pai e filho. A frase chega aos ouvidos errados. Um cliente do bar, conhecido por ser fofoqueiro, não perde tempo e espalha a história. Em poucas horas, comentários atravessam a Boaz e chegam aos ouvidos de funcionários que, sem saber a verdade, começam a criar suas próprias versões. Desde boatos de favoritismo até suspeitas sobre segredos de família. Jacques, ao perceber que a aproximação com Davi está chamando atenção, decide agir. Davi, lembra do que eu disse, ninguém pode saber. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Mas o rapaz, apesar de prometer, não consegue esconder o brilho no olhar sempre que o chama de pai. Pequenos gestos começam a denunciar a mudança. Uma conversa mais demorada, um conselho que antes seria rejeitado, um almoço compartilhado no refeitório. Nos próximos capítulos, o clima de mistério vai aumentar. Samuel começará a investigar. Ayla desconfiará que algo grande está sendo escondido dela. E Tânia, movida pela curiosidade e pelo ressentimento, poderá ser a primeira a juntar as peças desse quebra-cabeça perigoso. E quando a verdade ameaçar vir à tona, o passado de Olivia voltará com força, revelando muito mais do que Jacques está disposto a admitir. Na manhã seguinte, a movimentação na Boaz parece normal, mas por baixo da rotina há um clima estranho. Samuel, que não dormiu direito pensando na cena da noite anterior, decide agir. Ele chama Ayla para um café no refeitório e dispara. Você reparou que o Davi e o Jacques estão diferentes? Ayla, surpresa, responde. Diferentes como?
Mais próximos. E não é aquele mais próximos normal. É outro tipo de coisa. Quase como, sei lá, como pai e filho. Ayla dá uma risada curta. Você tá viajando. O Jacques e o Davi não se suportam desde sempre. É, mas algo mudou. E eu vou descobrir o quê. Enquanto isso, no escritório, Jacques recebe a visita inesperada de Tânia. Ela chega sem avisar, com um sorriso falso e um olhar afiado. Fiquei sabendo que você e o Davi estão inseparáveis agora, diz deixando a frase no ar. Jacques se recosta na cadeira, estudando cada movimento dela. Você anda ouvindo demais o que falam por aí, Tânia. Cuidado para não se queimar. Mas Tânia, provocadora, não recua. Só estou dizendo, segredos têm pernas curtas. Do lado de fora, Davi passa pelo corredor e escuta parte da conversa. O coração acelera. Ele sabe que se Tânia desconfiar, não vai descansar até arrancar a verdade, nem que para isso tenha que destruir todo mundo ao redor. No fim do dia, Davi e Jacques deixam a Boaz juntos novamente. No caminho, o rapaz percebe que um carro preto o segue por alguns quarteirões. Pai, você tá vendo isso? Pergunta, num tom quase sussurrado. Jacques olha pelo retrovisor do carro do aplicativo e estreita os olhos. Tô vendo. E não gosto nem um pouco. A relação entre pai e filho vai ser colocada à prova por suspeitas, perseguições e ameaças. Segredos antigos estarão prestes a explodir. E a revelação sobre Olivia poderá ser apenas o primeiro passo para um escândalo ainda maior, capaz de abalar a família inteira.